tem um corpo ali parado, não é? Fique aqui agora para entender o equilíbrio dos corpos com Sukita. E é isso aí, aqui na estática a gente vai analisar os corpos parados, então vamos impor uma condição de equilíbrio a eles e a gente vai começar a analisar tudo que tem fisicamente por trás desse conceito. Então vem aqui para o papel. A definição de equilíbrio é o quê? Eu tenho um corpo, e aqui a gente vai trabalhar com corpos pontuais, a gente vai ter um corpo pontual sem dimensão, então todas as forças que são aplicadas a ele estão agindo no mesmo ponto, é um corpo pontual. Eu tenho esse corpo aqui sob a ação de determinadas forças, F1, F2, F3 e F4. A condição de equilíbrio que eu posso impor a esse corpo é o quê? Como é que eu garanto que esse corpo está em equilíbrio? Um corpo está em equilíbrio quando o somatório das forças é igual a zero. Ou seja, vetorialmente, a soma de todos esses vetores aqui, o vetor F1 mais o vetor F2, mais o vetor F3, mais o vetor F4, essas forças têm que se anular. Ou seja, elas estão agindo aqui, mas a resultante final vai ser zero. Isso eu garanto que o meu corpo está em equilíbrio. Se eu tenho um somatório das forças igual a zero, eu tenho uma força resultante igual a zero, eu tenho uma aceleração nula. Se eu tenho uma aceleração nula, eu garanto que o meu corpo, aqui nesse caso da estática aqui pra gente, não tem aceleração. E como a gente está falando de estática, a gente está falando também de um corpo em equilíbrio e um corpo em repouso. Então, é aquele cara que vai estar ali parado sem nem começar a acelerar. E é essa a condição de onde a gente parte todo o estudo da estática. Bora ver então como a gente faz essa decomposição de vetores, essa soma vetorial, para ficar mais fácil nas questões. Digamos que eu tenho o meu corpo pontual aqui, e o que é que a gente faz? Temos três forças agindo sobre ele, F1, F3 e esse F2 está inclinada. Como é que eu vou analisar, como é que eu vou fazer aqui para garantir o somatório das forças igual a zero? Como é que eu vou equacionar? Lembre, a gente sabe que esse F2 aqui pode ser decomposto em quê? Em um F2 na direção X e um F2 na direção Y. Esse F2 na direção X é dado por F2 vezes cosseno alfa, porque está com o ângulo alfa. E esse F2y é dado por F2 vezes seno de alfa. Então, quando eu for impor o equilíbrio desse corpo aqui, o que é que eu vou fazer? Eu tenho a minha força F1 aqui para a esquerda, eu tenho para a direita a minha componente F2x, que é o F2 cosseno alfa. Aqui para cima nós temos o F2y, que é o F2 seno alfa, e aqui para baixo o F3. Desse jeito aqui fica mais fácil. Se eu vou garantir uma condição de equilíbrio aqui, eu vou garantir o equilíbrio tanto no eixo x, tanto no eixo y, quanto no eixo x. Então, somatório das forças no eixo x igual a zero. Então, eu sei que as forças para a direita, mais F2x, menos as forças para a esquerda, menos F1 é igual a zero. Ou seja, F2x é igual a F1. E eu sei que o somatório das forças em y é igual a zero. Eu sei que mais F2y, as forças estão para cima positivas, menos as forças estão para baixo, tem que dar zero. Então, nesse caso, eu sei que F2y tem que ser igual a F3. É meio óbvio, não? Essa força tem que ser igual a essa tem que ser igual a essa para elas se anularem. Então, é essa lógica que a gente vai usar aqui no estudo da estática. Mas começa a complicar, começa a aparecer forças de tração, como é que vai aparecer nas questões mesmo? Bora ver aqui como é que aparece e como a gente vai aplicar esses conceitos e o ponto que a gente escolhe para fazer esse equacionamento. Vem aqui. Esse é o tipo de questão que vai aparecer bastante. Eu tenho um corpo aqui, um corpo estático aqui, pendurado por o fio 1, fio 2 e fio 3. Eu tenho uma massinha M aqui. Isso tudo está em equilíbrio, concorda? Está em um equilíbrio, está em um repouso permanente. Eu sei que se isso tudo está em repouso, está em um repouso permanente, em equilíbrio, eu sei que esse ponto aqui está em equilíbrio, esse ponto aqui no meio da corda está em equilíbrio, esse ponto aqui está em equilíbrio, esse está em equilíbrio.
Se todos esses pontos estão em equilíbrio, concorda que esse ponto mágico aqui do meio também está em equilíbrio. Então, é esse cara aqui que a gente vai ter que focar nas questões. Esse cara aqui do meio. Por quê? Porque esse cara aqui, esse ponto, está recebendo tanto essa força de tração T1 aqui dessa corda, quanto uma força de tração T2 dessa corda, quanto a força de tração T3 dessa corda. E a partir desse ponto aqui, que a gente vai fazer o quê? Lembra aí, nosso eixo Y e nosso eixo X, a gente vai poder pegar esse cara e equacionar. Ó, aqui é o ângulo alfa, alternos internos, esse é o ângulo alfa. Então, se eu for equacionar aqui, eu tenho o quê? Ó, esse meu ponto. Para o lado, eu vou ter quem? A componente T2x. Então, eu tenho T2x para cá. Para cima, eu tenho T2y. Para cima, eu tenho T2y. Para o lado esquerdo aqui, eu tenho T1. E para aqui para baixo, eu tenho T3. Agora, veja que interessante. Esse T3 aqui está para baixo, mas como aqui eu estou na mesma corda, esse T3, ó, par de força de ação e reação, ele está agindo aqui no corpo para cima. E esse corpo segura o peso, que é o mg. Então, se quiser, ao invés de escrever T3 aqui, eu já posso escrever que esse T3 é igual ao mg, porque esse corpo aqui também está em equilíbrio. Então, ó, mg. E é a partir daqui que a gente faz o equilíbrio dessas duas e dessas duas. Vou pegar uma questão parecida com essa e a gente já treina logo ela. Na figura, um corpo de peso 120 newtons encontra-se em equilíbrio, suspenso por um conjunto de 3 fios ideais, A, B e C. Calcule as intensidades das trações TA, TB e TC, respectivamente, e ele me dá o seno e o cosseno dos fios. Lembra, esse corpinho aqui tem um peso de 120 newtons. E qual é o ponto que a gente vai pegar? Esse ponto aqui, ó, é esse nó aqui que eu tenho a tração TC, eu tenho a tração aqui TB e eu tenho essa força aqui para baixo que é a tração TA. Só que eu sei que essa tração TA que está aqui para baixo é igual a quem? Ao peso do corpo. Então eu já adianto aqui que o valor de TA vai ser 120 newtons. Pronto, ó, eixo Y e eixo X. É só pegar e fazer o somatório das forças em torno desse ponto. Então, ó, em torno do eixo X, eu sei que o somatório das forças em X é 0. Quem é que está para a direita aqui em X? É essa componente aqui, ó. É o TC na direção X. Perceba que se esse é um ângulo θ aqui, alternos internos, esse é um ângulo θ. Então, esse é um ângulo θ. Então, o TCX é o TC cosseno θ. Então, bora lá, ó. Na direção X, eu tenho mais TCX menos o TB igual a 0. Eu sei que o TCX é igual à tração em B. TCX é o TC vezes o cosseno de θ, que é igual ao TB. Então, o TC vezes 0,8 é igual ao TB. Posso guardar essa equação aqui, porque eu não sei quem é nenhum nem outro ainda. Bora fazer o somatório das forças em relação ao eixo Y. Quem está para cima é quem aqui agora? É a componente TCY. Então, ó, mais TCY menos quem está para baixo é o TA é igual a 0. Só tenho essas duas forças nessa direção. Mais quem é TCY? É o TC seno θ. TA a gente já achou que é 120. Isso daqui vai ser igual a 0. TC seno de 60 é 0,6, é igual a 120. TC é igual a 120 sobre 0,6, que é igual a 200 newtons. Se eu já achei que o TC são 200 newtons, então 200 vezes 0,8 é igual ao TB. TB vai dar igual a 160 newtons. E se você gostou desse vídeo, já deixa o like aí, lembra de se inscrever no canal e ative o sininho para receber as notificações. Não esquece de compartilhar e valeu!